Bom, por falar em São Paulino, de novo São Paulo caiu nas quartas de final, ano passado para o Botafogo, esse ano para a LDU. O São Paulo, assim, correu, buscou, mas zero eficiência. 71% de posse de bola para o São Paulo contra 29% da LDU. 25 finalizações do São Paulo contra 2 da LDU. E aí, Dodô? Ah, cara, então, o São Paulo teve muita chance, teve algumas possibilidades lá e a gente já falou e não conseguiu converter, veio com um resultado de 2-0. Eu tinha confiança que o São Paulo poderia reverter. Por mais que teve muitas possibilidades de chances de gol, eu acho que em nenhum momento no jogo eu senti que o São Paulo estava pressionando a ponto de agora vai sair o gol, agora vai sair o gol. Eu senti o time dele deu muito confortável, até displicente em alguns momentos, porque o São Paulo não conseguiu fazer aquela pressão, por mais que tenha tido algumas chances, né? O Luciano teve duas possibilidades de novo concretas para fazer o gol, o Rodriguinho acho que teve chance, o Rigoni teve chance, mas assim, em nenhum momento eu vi o São Paulo a ponto de falar agora vai sair o gol, o São Paulo vai virar, o São Paulo vai conseguir fazer os gols e vai passar por cima. Eu acho que nem com o apoio da torcida, nem com a atmosfera do Morumbi. Eu acho que o São Paulo foi muito foi muito passivo, assim, cara. E aí depois da entrevista do Crespo fala que o São Paulo fez aquilo que dava para fazer e chegou no limite. É claro que tem várias situações de lesão no time, mas com esse time que jogou, eu acho que dava para fazer melhor. E o São Paulo é, frustrou muito a torcida, viu? O São Paulo deixou muito a desejar e ficou pelo caminho, tendo uma possibilidade de jogar uma semifinal da Libertadores, assim como foi na Copa do Brasil também, né? Uma desclassificação totalmente fora dos padrões que você pode aceitar. Perfeito. E aí, Pedrinho, para você? Tenemos nuevo mata brasileño. Ai, meu Deus do céu. Quem diria, Ai, hein? Quem diria? Matando o atual campeão brasileiro. São Paulo também. E agora vamos ver o Palmeiras, hein? Ô Paulo, mas o negócio é o seguinte, cara. O São Paulo nada mais é do que o resultado que a gestão Casares fez dele. Não tem isso que você explicação. colocou de pichação já é agora? Fizeram agora? Acabou de sair? Agora no jogo, Sim, sim. depois do jogo. Ixi. Assim, o que a gestão do Casares fez e tá fazendo com o São Paulo é uma vergonha. O Crespo tem culpa hoje? Tem. Mexeu muito mal no time, escalou o time mal, poupou no fim de semana e escalou um time completamente estranho. Demorou pra mexer. Eu acho que ele deveria ter colocado o Lucas antes. Ah, o Lucas pode jogar pouco, mas então bota ele no começo do segundo tempo, cara. É. Fica 20 minutos lá, pelo menos põe um pouco mais de fogo no jogo. Porque assim, era o momento que o São Paulo precisava. Agora, deixar pra metade do segundo tempo, pro restante final da partida, no momento que o São Paulo precisava fazer 3 gols. Mas Três gols. acho que o Lucas não tinha condição, não. Acho que o Não, Lucas foi tudo bem, Dodô, porque. mas assim, nem que ele entrasse, porque assim, as circunstâncias do jogo, elas levam você a fazer algumas mudanças até antes do necessário. Então você coloca o Lucas, coloca ele no intervalo do jogo, ou começa com ele, não sei, e depois no intervalo você muda ele. Você começa com o Lucas em campo, pelo menos dá um fogo. São Paulo faz gol no começo do jogo, coloca um fogo na partida, porque o jogo foi muito mais emocional depois do gol da LDU. O São Paulo jogou mais que a LDU. Só que assim, o que perdeu de gol, o que perdeu de lance, que também tá no emocional. O Luciano não é de perder gol assim, cara. Mas os últimos 2, 3 jogos, ele perdeu sem brincadeira uns 10 gols. E assim, o que mais me irrita é o cara perder gol e ele fazer aquela cara do tipo, putz, como se fosse a primeira vez que ele estivesse errando aquele gol. É que assim, você vai ver, o Luciano tá quantos jogos sem fazer gol? Eu vou ouvir falar aí uma porrada de jogos. O Ferreirinha, quantos jogos que ele tá sem fazer gol? Então, Uma tem isso porrada de também. jogos. E a questão do Lucas, eu acho que e foi notório no jogo hoje. Você vê que ele está totalmente sem confiança de dar um arranque mais forte. A gente sabe como que o Lucas joga. E eu acho que o Lucas não tinha mais de 30 minutos também. Então o Então, Crespo eu fica nem naquela colocaria ele no situação. banco, então. Então, eu Então, nem colocaria quando o ele no cara vai, banco. quando o cara vai para o banco, que nem o Oscar não foi para o banco, então você já sabe que o cara está descartado. Ele foi o que ele falou. Mas o Lucas, você ter ele no banco ali por 25, 30, é que o Crespo pensou que o jogo ia estar numa situação que o Lucas poderia entrar e o time está jogando bem e ele dá aquele acréscimo de qualidade que ele tem. Mas
igual eu falei, eu acho que o São Paulo tem muitos desfalques, fazem muita falta, mas jogadores que jogaram dava para muito bem o São Paulo passar e assim, em nenhum momento eu senti uma atmosfera que levasse o São Paulo a passar e volta a falar, o time dele deu muito confortável, os caras tranquilamente saindo jogando, às vezes errando passes perto da própria área, o São Paulo não aproveitando. Eu acho que o São Paulo jogou muito mal. A temporada do São Paulo vai ser muito ruim se o São Paulo não conquistar uma vaga na Libertadores para a próxima temporada. E aí Agora começa a aparecer as coisas erradas, né? Como você falou, a gestão do Casares, a venda dos garotos da forma que foi, jogadores chegando como o Rigoni para jogar e sendo titular nos últimos jogos, e você perdendo um jogador que foi vendido, um garoto que tinha tudo para poder ajudar no momento desse. Então as coisas acontecem porque o resultado não vem, tudo aparece. A contratação do Rigoni, pra mim, foi vergonhosa, cara. Assim, foi claramente a diretoria do São Paulo falando o seguinte, ó, a gente vai contratar o Rigoni porque a gente não conseguiu o Marcos Leonardo, mesmo que ninguém queira o Rigoni, cara. Ninguém queria o Rigoni. É isso. O torcedor É do isso. São Paulo não queria o Rigoni. Assim, aí você contrata o Dineno, né? Como é que chama? Dineno, né? Dineno, Porra, Dineno, Tapia e Rigoni. Aí pô, não é você deixa possível. sair 3, 4 garotos da base que provavelmente iam ser mais úteis que esses caras foram nesses jogos. Então, isso que a torcida de São Paulo ficou brava hoje, porque, cara, não dá para você trocar os jogadores da base pelo preço, o custo que eles foram, e você trazer jogadores que não vão acrescentar muita O, coisa, o como que a gente Dineno, viu. O Dineno nem no Cruzeiro, quando ele tava no Cruzeiro, ninguém gostava dele na Sim, torcida do Cruzeiro. Às vezes dá a impressão que esses dirigentes, os caras não viram e perguntam assim, ó, ele pode chegar pra um torcedor do Cruzeiro comum e falar assim, meu amigo, o que você acha do Dineno? Ah, puta, é meia boca, esquece, nem contrato. É uma coisa tão básica, cara. Eu não sei, às vezes pode ser que ele chegue no time, ele ressurja das cinzas, ele se torne o novo David Beckham e se torne um grande jogador. Pode ser, seja interessante, pode acontecer. Agora, não é possível que os torcedores, que os dirigentes tenham acreditado em milagre. O Tapia chegou por empréstimo, né? É empréstimo. É uma aposta, é um moleque e tal, é jovem. Agora, é o que você falou, esfacelaram as categorias de base do São Paulo para terminar o ano no positivo, né? E do jeito que tá, sem atingir o objetivo na Libertadores, o São Paulo vai terminar com um déficit financeiro ultrapassando a casa do bilhão, no geral, com dívidas. E o sim. culpado tem nome, é o Casares. Eu vi muita gente falando que o São Paulo jogou como um time médio, com uma postura de time médio, mas é um time mediano, né? Até por tudo que vocês estão falando aí, Rigoni, que começou jogando. Aí entrou Dineno no lugar do Bobadilha, Mailton no lugar do Alan Franco, o Lucas entrou no lugar do Ferreirinha, o Luca no lugar do Rigoni e o Alisson no lugar do Rodriguinho. Como elenco, me fala se não é um Sim, elenco mediano ou é isso, né? É o que tem para hoje. sim, com todas essas lesões que o São Paulo tem, com esses jogadores que você citou, é um elenco mediano. Mas o time da LDU, se você for comparar, não está muito melhor que o São Paulo, né? Então, Sim, sim, sim. eu acho que com tudo isso dava para o São Paulo apresentar um futebol melhor e conseguir ir para a semifinal. Só que são muitas coisas, né? E assim, quando você precisa de decisão e de jogar um jogo desse no Morumbi, com o Morumbi lotado, você precisa que os caras individualmente funcionem, né? A gente está falando isso, que os jogadores do Flamengo não funcionaram hoje na Argentina, os do São Paulo jogando em casa deixaram muito a desejar, né? Então, isso aí contribui para o time ficar pelo caminho. E a temporada não acabou ainda. O Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa jogar agora para estar entre os 4 ou tentar uma vaga na Libertadores tá entre os 6, né? Que vão os outros Tá na dois sétima posição pré-Libertadores. hoje. Então, Hoje é o pelo menos sétimo ir para estar na colocado. Libertadores. Porque senão aí a temporada vai por água abaixo mesmo, né?